Olha, sozinho a gente é muito mais difícil, né? Quando a gente está articulado e organizado, porque é algo. Você articular uma rede, conseguir organizar uma rede, gente, é uma coisa louca, porque é muito difícil a gente conseguir fazer isso, porque são vários pensamentos, são várias histórias, são várias ideologias diferentes que se juntam para pensar algo comum. Então, o maior desafio está aí. A gente tentar encontrar esse comum. E esse comum são as pessoas, são o território, são essas violações, né? Porque é mostrado que é uma parte da cidade, o cartão postal, que é muito bonito, que é muito belo, mas quando a gente entra, né, nas veias mesmo desse território e a gente ouve essas pessoas que nem existe no censo, né? Quando a gente ouve elas, a gente está vendo o que de fato é essa cidade, o que de fato não existe nessa cidade. Então a rede ela é de extrema importância por causa disso, porque a gente está conseguindo revelar as vozes que ninguém quer ouvir. E a gente está junto, a gente não está falando pelas pessoas, a gente está junto com as pessoas fazendo essa fala, né? Então isso é de extrema importância, a gente tem que enriquecer ainda mais, a gente tem que trazer mais pessoas para essa rede. Então por isso que a gente quer ter criança, a gente quer ter adolescente, a gente quer ter as mulheres e a gente quer essas mulheres falando. Aí eu falei, mas que programa é esse? O que é que vocês estão fazendo? O que é que estão inventando lá? Preciso descobrir o que é, né? Aí ela falou, eles fazem grupo, fazem reunião, aí ensina a gente a ler, ensina a gente a escrever, ensina um monte de coisa. Eu falei, legal, porque você está bem atrasado um pouco, né? Que bom que ela gostou, né? Porque minha avó é bem difícil de deixar as coisas. Aí essa ela deixou e pra mim tá sendo bem legal. Bom, me chamo Edilene, faço parte do coletivo autônomo Maria das Maré, tenho 33 anos. Meus filhos começaram no Camará e aí através deles eu vim começar a participar. Tenho 6 filhos, entrei no Camará através das minhas 2 filhas e hoje eu faço parte do coletivo autônomo Maria das Maré. A Rede de São Vicente é uma iniciativa que foi apresentada pela Fundação Itaú Social no sentido de fomentar nos municípios redes de organizações e coletivos da sociedade civil para que, organizados coletivamente, se lancem a compreender as desigualdades educacionais, né, como ela se manifesta na cidade de São Vicente. Que fatores geram essas desigualdades educacionais? Na rede, nós estamos desde 2019 fazendo esse trabalho em conjunto com outras instituições para que a gente possa ampliar o nosso trabalho, tanto na área da educação como outras áreas que são igualmente importantes, né, para toda a nossa população. O trabalho na rede influencia muito na área da saúde, porque nós estamos vivendo um tempo que a miséria e a fome traz muitos problemas de saúde para a nossa população mais carente, né? O trabalho em rede é importante para o fortalecimento das questões básicas de sobrevivência do ser humano, principalmente na questão da saúde, porque saúde é prioridade absoluta desde a contemplação da gestação. Então, acho que os serviços em rede ele tem essa fundamental importância aí, dentro da questão da saúde até a educação, questões habitacionais, que façam que o ser humano, como garantia de direito, ele possa se desenvolver. Quando a gente fala em rede, a gente está falando exatamente de algo que a gente consegue alcançar de maneira conjunta, né? A gente não pensa numa rede, não é anzol, né? Ele é sozinho. A rede tem exatamente essa característica de pegar cardume, de alcançar algo maior. Nos importa isso, é trazer consciência crítica para que as pessoas que vivem em territórios vulnerabilizados compreendam quais são as desigualdades que geram esse modo de viver e a gente, a partir dessa compreensão crítica, a gente se organize para agir coletivamente. Nossa rede é formada por 10 grupos, né? São 5 organizações da sociedade civil legalmente constituídas e 5 coletivos. Coletivos de crianças, que é o coletivo Crianças Camaradas, um coletivo de jovens, de adolescentes e jovens,
que é o Núcleo de Cidadania de Adolescentes e Jovens, que foi constituído a partir de uma iniciativa do Unicef, aqui no litoral sul de São Paulo, um coletivo de mulheres, o coletivo Maria das Marés, um grêmio estudantil e um grupo ligado à Universidade Federal de São Paulo, o campus da Baixada Santista. Então, quando a gente olha para o trabalho do Redes em Foco, onde a gente está preocupado com aquilo que nós fazemos, não com aquilo que eu vou ganhar a partir daquilo que nós vamos começar a fazer, a gente começa a sentir muito, bem, porque está preocupado com o que nós fazemos. Então, a primeira função da rede é desnaturalizar. Não é natural que a violência ocupe o ambiente escolar e que o autoritarismo ele se instale e silencie as crianças e adolescentes na escola, né? Esse é o primeiro ponto. Essa formação eu acho que é importante de existir porque muda nosso olhar, muda nossa perspectiva, muda nossa referência de mundo e faz a gente sair dessa nossa bolha que a sociedade coloca pra gente. Eles instigam isso, né? Eles motivam a gente a dizer o que você sente, a ouvir mesmo. E isso me ajudou bastante. Na minha saúde mental, eu vou dizer isso, na minha saúde mental colaborou muito. Na minha escola não se abordava muito sobre o racismo, nem sobre a desigualdade entre pessoas brancas e pessoas negras, porque não era uma pauta que a escola pensa em falar para os alunos, para a gente pensar, para a gente sempre debater se acontece alguma coisa diferente que nos incomoda. A escola nunca fala sobre isso, ou pelo menos nunca falou comigo na minha época. Assim, por que uma pessoa como ela não aparece tanto no jornal? Porque as pessoas são racistas e injustas. E eu fico indignada com professores que não contam a história verdadeira. Então aqui a gente estuda a SUS, estuda as políticas públicas, estuda educação e direitos humanos, né? Então aqui é o nosso lugar de encontro, de convivência, de estudo, de formação crítica, e daqui a gente sai para ocupar esses espaços. A gente viveu uma violação de direitos agora, esses últimos 2 anos, né, com a questão da pandemia, e aí a gente sentiu a necessidade de trazer a formação para o território. Porque, apesar de eu morar no território, né, o Camará não conseguia atuar diretamente no território porque a gente precisou ficar isolado. Então a gente precisava ter essa ponte. E essa ponte foi as pessoas que lá estavam. Então a gente teve um grupo de mulheres, que eram 4 mulheres, que hoje em dia é o coletivo Maria das Marés, e aí elas se organizavam lá dentro do território para poder fazer essa articulação entre as famílias e o Camará. No começo era comissão, né? Era uma comissão organizadoras, que a gente começou a receber doação do Mesa Brasil, de alguns mercados que doavam para a gente, do Ministério da Agricultura, e a gente começou a se reunir para organizar alimento, para distribuir para as famílias. Aí, através desse diálogo com as mulheres do território, começamos a enxergar que a fragilidade delas estava muito grande, né? Então, aí começamos a fortalecer as redes. Então, com a parceria do Itaú e o apoio do Camará Calunga, conseguimos dar esse apoio pontual para essas mulheres, né? E também começar a ocupar outros espaços, outros equipamentos políticos, como a escola, o BS, o CRAS, porque elas começaram a relatar muita dificuldade com a escola, com os estudos, o atendimento nos UBS com relação a vagas, fazer exames. Então é muito legal pensar a saúde dessa perspectiva, né, da integração das políticas públicas, né, e como é que os jovens vão compreendendo isso e vão levando essa experiência para esses espaços.
Hoje está rolando a pré-conferência da juventude do município de São Vicente. São debates temáticos onde são abordados temas importantes para que possamos levar para apresentar a nossa conferência. Em São Vicente não tem um coletivo, um grupo onde as instituições sociais se encontram. Elas se encontram nos conselhos. E aí agora a gente está nas conferências, né, do direito da criança e do adolescente, e esse grupo todo está indo participar dessas conferências aqui da cidade e falando sobre a questão da educação, sobre a questão da saúde, né, e falando com os gestores, e a gente tentar continuar trazendo essas pautas. O objetivo dessa conferência, na verdade, é promover a participação social, a troca de ideias, criar esse espaço em que a gente possa pensar junto formas de solucionar um problema específico. E o tema desse ano é a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes nesses tempos de pandemia de Covid-19. Então, pensar as violações, as vulnerabilidades, as ações necessárias para a reparação e para a garantia das políticas de proteção integral, com a ressalva com respeito à diversidade também. Para que muitas coisas que anseios da população, principalmente da criança e adolescente, sejam levadas às autoridades, para que pelo menos algumas delas sejam colocadas em prática daqui a alguns anos. E a partir dessa leitura diagnóstica, o que a gente propõe, o que a sociedade civil propõe ao governo e ao Estado como forma de enfrentamento dessas desigualdades. Então, ele fala de política pública, a gente está falando sobre aquilo que é importante. Por exemplo, a vinda para cá, a gente colocou asfalto até aqui. Depois a gente já não encontra mais asfalto. Então, quem mora em comunidade grande, eu moro, a gente tem a instituição nossa lá no Jockey, inclusive no bairro onde eu moro, que é no Cachapuã. Mais um pouquinho eu não conseguia sair de casa. Dirijam para o grupo crianças e adolescentes e jovens aqui presentes, para ir conversar, como o Marlon falou, vocês todos falaram, vamos escutar, né? Porque elas estão lá no dia a dia. Elas também vão fazer propostas. O CDCA não é o chefe do Conselho Tutelar, mas ele tem aí uma atribuição importante em parceria com o Conselho Tutelar de acompanhar, de apoiar, de fortalecer e também realizar o processo da escolha unificada do Conselho Tutelar, que inclusive ano que vem, 2023, vai acontecer. Então também tem esse papel importante na cidade. E aí se cria esse espaço dos conselhos que é para a sociedade poder opinar, às vezes decidir. Por exemplo, o Conselho de Saúde decide. Socioeducativas. Muito bem. Então, se a gente observar aqui, ele dá aqui alguns exemplos de violação de direitos, né? Lá em Pinda, em 2018, eu ainda estudava, eu estava no ensino médio, né, terminando a escola, e eu participei dessa reunião, só que eu participei como aluna. Então, a gente sempre defende que as pessoas mais jovens, elas tenham acesso, porque elas precisam já, né, no seu processo de desenvolvimento, né, já ter acesso a essas possibilidades de ler o mundo, né, e integrar as coisas, né? Então é isso, a ideia da conferência, né, como o CONANDA, que é o Conselho Nacional, estruturou essas bases, é que a gente debata sobre um amplo leque de temas, né, que pense desde pensar a política, garantir a proteção, garantir o acompanhamento, garantir a participação de todos e garantir o recurso para que isso se sustente. Então, gente, esse 3, né, seria a garantia dos direitos da criança e adolescente nos espaços de deliberação de política pública. Todo mundo aqui sabe o problema que tem, né? Ninguém imagina que você fazer esporte, para você poder dançar, né, nesse lugar, nessa cidade, você que saiba bem as dificuldades que tem. Talvez não a gente passar pergunta por pergunta, mas a gente poder falar, porque assim, o nosso tema é promoção e garantia de direitos. E aí a gente começar por aí mesmo, porque tem aqui embaixo, né, na educação, na saúde. Então, quando a prefeitura falou assim, a gente quer colocar cota no concurso público para a prefeitura. Aí, Conselho, o que você acha dessas regras do concurso, por exemplo, né? Então, e aí é isso, a maioria das pessoas são paritárias, então tem tanto pessoas da sociedade civil quanto pessoas do poder público. Além desses espaços, né, que a gente está tratando aqui dentro do contexto brasileiro, né, das conferências, a gente tem conferências municipais, regionais, estaduais e a Conferência Nacional.
A galera aqui também está se articulando e já se preparando, né, no sentido de mobilizar recurso, pensar os temas, para ir participar do Fórum de Direitos Humanos na Argentina, que vai ser daqui a alguns meses. Uma possibilidade de ampliar horizontes muito bacana, que eu gostaria que fosse uma oportunidade que estivesse disponível para todas as crianças, mas também de levar a realidade que elas estão vivendo para um outro lugar, trocar essa experiência com pessoas que são desses outros países que podem viver situações semelhantes, entender que as agendas de direitos humanos, apesar delas parecerem muito grandes, né, elas são no seu cotidiano feitas por pessoas, né, feitas pela luta diária, pela manutenção diária e constante dos espaços de troca. Qual é o seu sonho junto com o coletivo do Camará? O que você queria fazer, o que acontecesse com todo mundo do Camará junto? Com certeza, fazer uma viagem internacional de novo para algum fórum, igual nós fomos em 2018. Já que a memória ajuda a gente a contar a história de um país. Dijeron que íbamos a quedar en silencio, íbamos a quedar callados y que no íbamos a decir nada, pero Mariel se terminó multiplicando. Então, a primeira função da rede é desnaturalizar. Não é natural que a violência ocupe o ambiente escolar e que o autoritarismo ele se instale e silencie as crianças e adolescentes na escola, né? A gente não aceita que terminar o estudo para vocês seja no ensino fundamental, no máximo no ensino médio. Nós queremos vocês na universidade. Saímos da escola, passamos a tarde lá na cidade universitária, visitamos a biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, apresentar um horizonte, né? Então, a primeira coisa é essa, é analisar os autoritarismos todos e apresentar horizontes para eles. A saúde, para mim, é estar bem espiritual, estar bem comigo mesmo, não é só a saúde de doença, né? Estar bem comigo mesmo, para mim poder passar meu conhecimento, não cair e ir em frente. Para mim é participação
né, ativa, crítica, constante e intensa em todos os espaços que a gente puder falar e tiver experiência para compartilhar. Saúde para mim é estar junto. Quando a gente está junto, é muito mais fácil a gente ter saúde quando a gente está junto do que quando a gente está sozinho. Para mim é? Saúde para mim é sinônimo de força. Eu acho que é isso. Não necessariamente é um aspecto de força física, mas quando a gente tem força para se movimentar, para colocar as coisas para acontecerem, para pautar nossa própria vida, é um sinônimo de que a gente está com saúde. Penso que a saúde ela tem muito a ver com a minha capacidade de pensar, com a minha capacidade de sentir. Eu preciso estar bem. Então a saúde é um cuidado pleno. É isso, pra mim estar com a consciência limpa, feliz, alegre, sem nenhuma tristeza, pra mim é a saúde. Saúde pra mim é justiça.